Em 5 ou 6 versículos, Lucas 10, a partir do 38. A epígrafe diz: Marta e Maria, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Diz assim o texto: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. O pastor hoje pela manhã me fez um convite, e à tarde eu fiquei pensando no que falar, e nada vinha à mente. Mas quando a gente está numa direção de Deus, eu abri a Bíblia e Deus me lembrou dessa palavra. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre ela e Deus me deu uma direção que passar aos irmãos nessa noite. Se o Miguel puder me ajudar aí, os músicos puderem me ajudar, eu agradeço. O texto está lá em Lucas 10, 38 ao 41, uma passagem muito conhecida, onde Jesus está vindo de uma cidade, passando para outra, e ele passa por essa cidade. E ali ele vê uma aldeia, aonde tem ali Marta e Maria. Mas só que quando Jesus está nessa passagem, ele não está sozinho, ele já está acompanhado dos discípulos. Então, nesse contexto aqui, nós temos pelo menos 13 pessoas juntos, os 12 discípulos mais Jesus. Então, agora ele entra na aldeia e Marta o recebe. Então, se a gente for ver o cenário, no mínimo aqui, tinha 15 pessoas, 12, 13, 15 pessoas com Marta e Maria. E agora Jesus, ele decide passar naquela casa e ficar por um período para que ele se recompôsse, talvez para chegar até o destino que ele tinha que chegar. E aí a gente vê o cenário de Marta fazendo tudo aquilo que deveria fazer. Eu já vi muitos textos, muitas palavras, muitas ministrações falando sobre o erro dessa mulher de querer fazer tudo, aquela coisa toda. E a gente parece que nunca acha um ponto bom, né? Um ponto positivo nessa passagem dessa mulher, Marta. Eu estudando, lendo algumas coisas sobre esse texto, eu consegui separar e destacar alguns pontos positivos, sim, de Marta, tanto quanto Maria. Vamos estar lendo aqui alguns pontos, que está em João 11. Peço aos irmãos que deixem sua Bíblia aberta em João 11. A gente vai estar discorrendo um pouco sobre esse texto para os irmãos entenderem o que eu quero transmitir à igreja nessa noite. O primeiro ponto positivo de Marta é que ela recebeu Jesus. Ela está dentro da sua casa, Jesus está passando, ela o recebe. Eu acredito que já seja um ponto positivo. Está no verso 38 aí do nosso texto que a gente leu ainda. No verso 40, a Bíblia diz que ela serve o próprio Jesus, verso 40. O terceiro ponto positivo, que na sua primeira necessidade de urgência, ela reconhece e recorre a Jesus. Está lá em João 11, versículo 20. João 11, versículo 20. Ela recorre diante de uma necessidade. O texto diz aí: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então, esse é o terceiro ponto positivo de Marta. Quarto ponto, ela tinha fé em Jesus. João 11, 21, 22 vai relatar sobre isso. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, ela cria na ressurreição corpórea dele. João 23 ao 27. Diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esse é o quinto ponto. O sexto ponto, ela confessou que ele era o Cristo, o Filho de Deus, aí no 27. E o último, ela levou a mensagem de Jesus até Maria, João 11, verso 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, Alexandre, o que você quer dizer com isso tudo? O que eu quero dizer, irmãos, é que nada disso apaga o que Marta já tinha feito. Nesse momento, ela estava ansiosa e afadigada com os afazeres. Até porque, de forma cultural, quando recebia-se homens, discípulos, homens de Deus em casa, as mulheres tinham essa missão de recebê-los, né, com alimento, para agradá-los, fortificá-los. Então, Marta não estava fazendo nada além do que ela deveria. Qual foi o excesso? Qual foi o erro dela? É o excesso. O próprio Cristo diz a ela: Marta, Marta, você estás ansiosa e afadigada. Esse contexto de ansiedade, eu estava ali fora, não deu para ouvir muito bem o que o Jacques falou, mas ele falou algo sobre ansiedade. E há quem diga que é uma das doenças do século, é a ansiedade, né? Aquela coisa do querer, do avançado, ter que fazer para acontecer. Isso está acabando com algumas pessoas. Eu estou com 43 anos, algumas coisas que não aconteciam estão acontecendo depois dos 40. E eu estou lendo, estudando e meditando, isso é muito comum para nós homens, perder algumas coisas, né? E temos que repor isso com vitamina, uma série de coisas, exercícios. E eu estou vendo que em alguns pontos eu estou um pouco ansioso. Eu tenho falado isso com a minha esposa. Amor, é isso, isso. Ela: calma, Alexandre, fica calmo, Deus está no controle, Deus está vendo. E a gente fica nessa ansiedade de querer fazer acontecer, não deixar faltar, para suprir aqui, ajudar ali, dar o nosso jeito. E isso nos cansa fisicamente e mentalmente. A própria irmã, Maria, ela não vê que a irmã está cansada e afadigada, mas o próprio Cristo viu e diz a ela: Marta, Marta, você estás cansada e afadigada. Isso, irmãos, mostra para a gente que certas vezes a gente não está vendo ou fazendo aquilo que Jesus pediu, que é priorizá-lo. E a gente fica na nossa correria do dia a dia querendo servir a todo mundo com os nossos afazeres de forma braçal. E a gente esquece de se encontrar, de entregar o nosso melhor a Jesus. Aqui ele está de forma corpórea, ele está fisicamente aqui, ela podia tocar, ela podia senti-lo. Mas nos nossos dias de hoje ele não está mais fisicamente, mas ele está espiritualmente através do seu Santo Espírito. E o que nós temos feito que tem roubado essa necessidade da gente adorá-lo? Eu estava lendo aqui sobre essa questão dessa necessidade de fazer muita coisa. Aí diz assim, ó, na psicologia e na psicanálise, há um consenso de que todo excesso esconde uma falta. Aquele exagero que chama a atenção, seja em compras, trabalho, controle, costuma ser uma tentativa inconsciente de preencher um vazio emocional, mascarar uma insegurança ou lidar com uma dor não curada. Então ela tá num contexto onde ela quer fazer tudo, ela está vendo aquele cenário, a casa cheia, ela quer servir todo mundo. Mas só que entra Maria. Maria não fez nada, ela não queria fazer, ela estava de preguiça, não. O próprio Cristo testifica dela, ela só escolheu a melhor parte. A melhor parte sempre será o Senhor. Sempre será estar com o Senhor. Sempre será o nosso Deus. A nossa adoração, a nossa entrega, o nosso unguento. Eu fico meditando nesse contexto. Irmãos, nós estamos aqui no cenário, no mínimo 15 pessoas. Essa mulher podia falar, eu não vou receber essa quantidade de gente aqui, porque eu não tenho alimento suficiente para dar, eu não vou dar conta de recepcionar todo mundo. Irmão, mas é o próprio Jesus Cristo que está ali entrando na casa dela.
E quantas vezes a gente chama Jesus para entrar na nossa casa, Jesus entra e a gente não lhe dá a atenção devida. Quantas vezes a gente perde a necessidade, a prioridade de Jesus por causa de um celular? Quanto tempo a gente, no mínimo, passa no celular e se a gente revertesse, passasse esse tempo que a gente passa no celular com Jesus? Imagina como a nossa vida espiritual seria. Mas a nossa ansiedade, a questão da dopamina, isso aqui nos alivia. Uma comida nos alivia, uma saída, uma compra nos alivia. Quando Jesus, às vezes, está dentro da nossa casa esperando uma conversa, um tete-a-tete, a gente derramar o nosso melhor diante dele. E a gente está perdendo tempo com as coisas da terra. O próprio Cristo diz a ela: eu não vou tirar a melhor parte. Jesus podia repreendê-la? Podia. Marta, esquece tudo aí, fica aqui, mulher. Descansa, eu estou falando, aproveita enquanto eu estou aqui. Mas não, ele dá testemunho da irmã, ela escolheu a melhor parte. E Jesus não falou que ela estava errada por estar servindo. Ele só lembrou ela: você está ansiosa e afadigada. Fica calma, mulher, eu estou aqui. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu estou aqui. Essa era a mensagem que Jesus estava dizendo a Marta: fica calma, se assenta. Mas, Senhor, minha esposa esses dias falou: chega, não estou dando conta, tem muita coisa para fazer, é isso, é aquilo. Eu falei: Camila, fica calma. Vai ter dia que não vai dar para fazer tudo. Fica calma, e o dia que não der, no outro dia a gente volta e faz. Eu vou te ajudar nisso aqui, naquilo ali, no que eu puder, mas se não der, fica tranquila. E a gente quer dar conta de tudo, todo dia, o dia todo. Isso cansa mentalmente e fisicamente, irmãos. Quanta gente aqui que é casado vive uma rotina constante, leva filho na escola, volta, faz comida e não sei o quê. No final do dia a gente está um caco, irmãos. A gente não consegue orar, a gente não consegue entregar o nosso melhor, a gente não consegue fazer muita coisa que deveríamos fazer por prioridade, necessidade. Existe diferença, irmão, de prioridade e necessidade. A necessidade é aquilo que eu não vivo sem. Nós temos nossas necessidades fisiológicas. Isso não dá para viver sem. A prioridade é aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu almejo. Mas se não der, tá ok. Dá para viver sem as minhas prioridades. As minhas necessidades, não. E nós, como os cristãos, temos a necessidade de ter essa intimidade com o Senhor. Às vezes a gente está nessa, cansado, afadigado, e a gente não lembra. Eu vi o Jacques falando um pouco aqui sobre esse versículo: lançai em mim toda a vossa ansiedade. E a gente se preocupa com tanto o que comer, o que beber, o que vestir. Está lá na Bíblia, irmão. Se Deus cuida do lírio dos campos, dos pássaros que não trabalham, imagina de nós, irmãos, que estamos aqui com toda dificuldade fazendo a obra, pregando o Evangelho e levando o amor de Jesus ao próximo. Esse excesso aqui dela, talvez ela estava querendo esconder algo, a gente não sabe. Alexandre, aplica isso melhor. Eu vou falar por mim uma coisa que só minha esposa sabe. Queria até, de pé aqui, pastor, o senhor pode ficar de pé? Pedir perdão ao meu pastor por um período que eu tinha a loja do Gurjão, e nesse período eu não queria estar aqui na igreja. Então, a minha fuga era lá. Então, meu excesso era lá. Camila, Alexandre, vamos para a igreja. Não, tem que comprar. Camila, Alexandre, vamos para a igreja. Camila falava: Alexandre, pastor, conta com você. Pastor, Camila, não, tem obreiro. Então, meu pastor, diante de Deus e dos meus irmãos, eu queria pedir ao Senhor por esse tempo na qual eu me escondi lá para não estar aqui. Obrigado, meu pastor. Irmãos, não tem como você ter responsabilidade com o Deus da igreja e não ter responsabilidade com o Deus com a igreja de Deus. Eu vou repetir. Não tem como ter responsabilidade que nós dizemos com Deus, que é o dono da igreja, se a gente não tem responsabilidade com a igreja, que é de Deus. Impossível. Impossível. Nós seremos meninos se falasse: não, eu sou crente, eu faço, mas eu estou em casa. Mentira. Está se escondendo atrás de algo para não estar aqui diante de uma responsabilidade. Irmãos, quando eu digo de estar aqui, não é fácil para ninguém.
do pastor a quem está na portaria. Não é fácil para ninguém. A lição na escola bíblica falou sobre isso hoje. Teve que ter um concílio ali para resolver as demandas da igreja. E não era coisa simples, não, irmão. Era coisa pesada. Tanto é que João Marcos ficou pelo meio do caminho, porque não queria. E é assim até os dias de hoje, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu agia como menino. Agora que sou homem, eu devo agir como homem. Então a gente chega a uma certa idade, a gente atinge uma maturidade que não dá mais para ficar de mimimi, meu irmão. Isso não quer dizer que aqui dentro não vai ter erro, não vai ter pecado. Nós somos falhos. Nós erramos, nós pecamos. Nós temos os nossos problemas. Mas se a gente se unir, se a gente se ajuntar, nós formos uma unidade, como a Bíblia manda e prega, a gente consegue vencer. A gente consegue avançar. A gente consegue priorizar a obra que é de Deus, não só o Deus da obra. Irmãos, o cenário que a gente vê aqui entre Marta e Maria era simplesmente servir a Jesus. Então, irmãos, resumidamente, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia, no modo geral, isso ocupa o espaço que é de Jesus. Alexandre, você está dizendo que eu não tenho que fazer? Faça, só não priorize. Priorize Jesus primeiro. Irmãos, a gente quando quer, a gente dá um jeito para tudo. Eu comecei num processo de emagrecimento, eu não tinha tempo para ir à academia. O único horário que eu tinha era de 5 às 6. E para eu ir de 5 às 6, eu tenho que acordar às 4h20. Eu estou indo, irmãos, eu estou dando o meu jeito. Alexandre, por que você não faz isso para Jesus? Prioriza, acorda 4 horas e vai entregar sua vida para Jesus. Quando eu digo entregar, não é levantar não, mas intimidade. Intimidade. Cristo diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali a gente tem a nossa intimidade. Aqui é a nossa adoração, aqui a gente entrega o nosso culto racional, mas intimidade, o nosso culto diário começa em casa. É um bom dia, é uma boa tarde, é um tratar bem, é um estender as mãos. Porque às vezes a gente, como crente, acha que servir é só coisas palpáveis. Eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar uma roupa. Irmão, existe N formas de você ser usado para alguém. Mas antes de você ser usado para alguém, você precisa ter essa intimidade com o Senhor. Até para a gente ter uma direção, o que fazer, como fazer, da onde ir, para onde ir. Porque senão a gente faz, achando que está fazendo o certo, e Jesus está olhando para a gente. Eu estou aqui, doido por uma intimidade, e Ele está lá trabalhando, servindo, fazendo. Então, se os irmãos compreenderem um pouquinho do que eu quero dizer, o foco é esse, cuidado com os excessos. Não deixe que o excesso de trabalho tire, roube a nossa direção de uma necessidade de estar com Jesus. Maria, ela vê essa oportunidade, ela senta nos pés de Jesus e ela derrama o seu unguento. Era algo valioso que ela guardava para essa oportunidade. E assim ela fez, ela esperou a oportunidade, ela derramou o seu melhor. A Bíblia vai dizer que ela lava, ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Irmãos, o que nós temos feito de melhor para Jesus? O que nós temos entregado para Jesus? Aonde nós estamos errando nos nossos excessos? Reflita. Hoje na escola dominical o Cristiano não está aí, ele estava falando sobre isso. Ele estava num emprego onde ele estava fazendo hora extra direto, ganhando dinheiro, que isso, que era aquilo. E Deus usou uma irmã e falou para ele, Deus vai te parar, Deus te quer na igreja, em comunhão, tá com os irmãos. E ele, não, mas eu estou ganhando bem. E aconteceu o acidente que aconteceu, Deus deu o livramento. Ele pediu para sair da empresa, hoje ele consegue trabalhar, ganha menos, mas está aqui na igreja. Então que a gente venha ter atenção, irmãos, naquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. Tem coisas que a gente passa, irmão, por uma falta de atenção. Porque, principalmente, a gente como homem, como pai, a gente não quer deixar faltar nada, que isso, que aquilo. Mas, irmão, se a gente olhar bem, não vai faltar nada. Você trabalhando hora extra, você fazendo, não vai faltar nada, irmãos. Na época que eu tinha loja no Gurjão, eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje e nada prosperava, irmãos. A minha casa estava sem pintar durante 2 anos, uma série de coisas sem fazer. E Camila falou, Alexandre, está na hora de parar, está na hora de parar. Irmãos, e aqui dentro tem profeta.
Quem conhece a irmã Selminha aí? Levanta a mão aí, a Selminha. Um tempo antes, se eu não me engano, ou depois, ela falou assim: Alexandre, você não vai ficar triste comigo não, naquele jeitinho dela? Eu falei: não, pode falar. Ela falou: tô orando para Jesus fechar isso aí, porque o seu lugar é lá na igreja. Você faz falta lá na igreja. E ela falou sério, ela sempre está sorrindo, ela mudou a feição. Eu falei: tô entendendo, Selminha. Tô entendendo. Quando fechou a loja, ela falou, ela riu, como quem diz, Deus ouviu minha oração e ouviu mesmo, irmão. Ouviu mesmo. Porque o nosso foco de necessidade é caminhar com Jesus. A nossa prioridade, antes de esposa, de trabalho, de filho, deve ser Jesus, irmãos. Ali, na intimidade, Deus se revela, Deus nos fortalece, Deus nos capacita, Deus nos preenche, Deus tira a ansiedade, Deus tira a depressão, tudo na intimidade com o Senhor. Mas a gente está procurando atalhos, subterfúgios. Era o caso dela. Vou trabalhar, vou fazer, vou entregar o meu melhor com aquilo que eu tenho. Não, não. Isso cansa, irmãos. Isso nos dá fadiga, ansiedade. Então, que a gente possa ter muita calma na nossa condução de vida cristã, de trabalho, de entender o que é servir ao Senhor, o que é entregar o nosso melhor. Que às vezes a gente faz em quantidade, mas faz mal feito. A gente quer fazer 10 coisas no dia, vai fazer mal feito. É melhor fazer 2 e entregar 100%, irmão, do que fazer 10 e entregar só 10% em cada coisa que você está fazendo. Entrega o seu melhor, derrama o seu unguento diante dos pés do Senhor. Faça isso no seu cantinho de intimidade. Você sozinho, se você for casado, faz com sua família, com seu marido, com sua esposa. Só não deixa de fazer, irmãos. Só não deixa de entregar isso por necessidade. Isso não é uma prioridade. Eu vou abrir mão de estar no celular. Você não está abrindo mão de estar no celular nada, irmão. Você está priorizando estar com Jesus. Acorda um pouquinho mais cedo. Faz um devocional, faz uma oração de intimidade. Confessa ali os seus pecados diante do Senhor. Confessa as suas dificuldades, aquilo que você precisa abrir mão e não consegue sozinho. As suas demandas do dia, entrega no Senhor, aos pés do Senhor, logo pela manhã. Não é aquela oração rápida, Senhor, meu Deus e meu Pai, toma meu caminho nas tuas mãos, né? Não, irmãos, tenha calma. Um dia desse eu vi um vídeo de um cardiologista, ele falando que é um perigo você acordar no susto, já levantar com aquilo tudo, que a sua pressão sobe, o coração dispara, você pode ter um infarto. Quem não faz isso, irmão? Bota o celular para despertar nas alturas, já acorda desesperado, irmãos. A gente precisa ter calma, irmãos. Jesus não está com pressa. Jesus não tem pressa, ele já sabe de tudo, irmão. Já tem um plano traçado para nossas vidas. Eu até apliquei isso na escola dominical hoje de manhã. Irmão, imagina o cenário da Arca de Noé. Um casal de cada animal. Imagina aí um animal que sobe um casal muito rápido, sei lá. Um guepardo subiu e está ali em cima esperando. Mas só que a formiga e a tartaruga estão lá atrás, irmãos. A arca não vai fechar enquanto a formiga e a tartaruga não chegar lá em cima, irmão. Então vai com calma, vai no teu tempo. Faz o que dá para você fazer, irmãos. Não fica nessa loucura de fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que dar conta porque eu sou novo. Você vai ficar velho, irmãos. O seu corpo vai cansar, é natural. Isso é natural, fisiologia. O seu corpo vai cansar, você vai perder vitamina, vai perder uma série de coisas. E aí depois não dá para botar na conta de Jesus. Senhor, eu fiz tua obra, Senhor. Culpa nossa, negligência nossa. E ainda bem, louvado seja o nome do Senhor, que está dando tempo da gente ouvir uma palavra de alerta para nossas vidas, para nossa saúde física, para nossa saúde mental. Então que a gente venha ter muito cuidado com os nossos excessos. Esses excessos, segundo a psicologia, isso são sinais de alguma fuga que a gente está querendo ter. Talvez, irmão, uma aplicação muito simples. Eu quero estar muito na igreja. Eu estou fugindo, talvez, de alguma coisa que está lá dentro da minha casa. Eu quero ficar muito dentro de casa. Talvez eu estou fugindo de alguma coisa que está dentro do meu trabalho, dentro da igreja. Irmãos, mas nós, como homens e mulheres de Deus, devemos colocar nos pés do Senhor. Senhor, isso aqui está me cansando. Eu estou fazendo de forma correta? É para eu fazer isso? Porque a gente está no automático. Vou fazer, eu vou ir, eu vou alcançar. A pressão mundana de que você vai vencer, de que você é campeão, você tem que conquistar, você tem que sair. Irmãos, fica calmo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo das nossas vidas. E outra coisa, o tempo passa muito rápido.
muito rápido. Então, se a gente não tiver essa cautela de direcionamento, de necessidade de estar com o Senhor, a gente vai se perder dentro de casa. A gente vai estar com os nossos afazeres, cansado, afadigado, ansioso. E o pior, talvez a gente ainda leve o problema para o altar, dá na mão do pastor. Pastor, está acontecendo isso e isso. Mas é culpa sua, irmãos. É culpa sua, é culpa nossa. É culpa nossa. Então, que a gente possa refletir sobre essa palavra. Que a gente venha pensar nos nossos afazeres, no nosso serviço ministerial, a qual cada um desenvolve dentro do seu chamado. Que a gente venha entregar o nosso melhor. E faça no seu tempo, faça com calma. Só não deixe de priorizar o Senhor. Essa intimidade, essa comunhão, esse contato. Intimidade, irmãos, a gente só consegue através de contato. Portas fechadas, aquela coisa que a Bíblia já revela. Alexandre, mas eu estou na igreja todo evento. Isso não gera intimidade, irmãos. O que gera intimidade é na sua casa. É o tempo de porta fechada que você tem com Ele. É o tempo do seu joelho dobrado lá na sua casa. É o tempo que você quer fazer algo, mas o Espírito Santo está dizendo, não faça. Isso vai te gerar intimidade. Isso vai te gerar um autocontrole. Isso vai segurar a sua ansiedade em fazer algo. Isso vai segurar talvez a sua fadiga. Porque às vezes a nossa fadiga é o excesso de fazer muito a mesma coisa e não gerar resultado. Porque quando gera é tranquilo, a gente sossega, agora eu conquistei. Quando não gera, e às vezes nem vai gerar, irmãos. Porque a gente está indo numa direção errada. A gente não está priorizando o que deveríamos priorizar, que é o nosso Cristo Jesus. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra nessa noite. Uma palavra de reflexão, uma palavra calma, branda para os nossos corações, mas que a gente venha se alimentar dela. Cuidado com os excessos da vida. Talvez a gente esteja se refugiando nesses excessos para não resolver um problema que ainda não foi resolvido. E só vai ser resolvido quando você parar com esses excessos, se reposicionar e caminhar com Jesus. Eu falo isso porque depois que eu fechei a loja, falei com a Camila, Camila, eu vou me posicionar diante de Deus. Falei com a minha mãe, eu voltei ao primeiro amor. Minha mãe falou, glória a Deus, meu filho. E as coisas foram se encaixando, porque eu passei a ter responsabilidade com a igreja de Deus. Não como eu dizia, com o Deus da igreja. Não dá, irmãos. A conta não fecha. Você falar que tem responsabilidade com Deus e não ter com a igreja, irmão de Jesus. A gente só precisa ter cuidado com o que a gente faz aqui dentro. Então, que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus, o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações e que a gente tenha calma com os nossos excessos. Deus está no controle, Deus nos vai dar a vitória e vai dar tudo certo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.